Aleluia. A igreja aplauda ao Senhor nessa noite. Irmãos, hoje um culto de ensinamento da palavra do Senhor. Eu quero falar com os irmãos a respeito de um tema bem interessante que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias, na verdade, mas nós não sabíamos que a oportunidade em que iríamos ministrar seria num culto de ensinamento, e assim aprovou o Senhor. É bem verdade que quando preparei esta palavra, a qual quero trazer para os irmãos nessa noite, fiquei até um pouco pensando, na verdade, quando que vou utilizar esse sermão, porque é um sermão bastante pastoral, e sempre pensando, Senhor, se eu for pregar talvez num culto de domingo, não é um sermão que talvez caiba lá. Se eu for pregar num culto de quinta-feira, talvez não é um sermão que... é um sermão mais pastoral. E eu preparei e deixei guardado. E quando foi ontem o pastor Tiago, ele chegou e falou: olha, Rafa, tem como amanhã você estar de frente do trabalho lá, trazer o ensinamento para a igreja? E parece que foi perfeito, de acordo com o que eu tinha preparado. Eu perguntei para o Senhor, quando que eu vou aplicar? E o Senhor, ele preparou um momento certinho para que a gente pudesse falar sobre isso nessa noite. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia no capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas. Nós vamos ler dois textos nessa noite. Capítulo 22 e versículo 47. Pode abrir com tranquilidade. Hoje, e como sempre, o importante é que você entenda a palavra do Senhor. É que você saia daqui tendo certeza do que aprendeu. Lucas capítulo 22 e versículo 47. Diz assim: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12 que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou a Jesus para o beijar. E Jesus disse-lhes: Judas, com beijo traz o Filho do Homem? E agora no mesmo capítulo 22 e versículo 57, nós vamos ler um outro texto. Diz assim: porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vindo o outro, disse-lhe: tu és um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou eu. E passava quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também és este verdadeiramente com eles, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou das palavras que o Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás. E saindo para fora, Pedro chorou amargamente. Irmãos, são dois textos que se encontram no mesmo capítulo, que fala de dois discípulos, onde nós vamos parafrasear esse texto nessa noite. Mas antes disso, eu quero dar um tema a essa mensagem, dar um tema a esse ensinamento. Essa noite nós vamos falar a respeito de escolhas. E o que seria escolha? Escolha nada provém do que? A vontade sem condição nenhuma de escolher o que eu quiser. Vem do livre-arbítrio, vem de estar livre para escolher o que eu quiser. É interessante dizer que a Bíblia, ela é feita de escolhas, condições e consequências. Como assim, irmão Rafael? Eu não entendi. A Bíblia inteira, ela é feita de escolhas, condições e consequências. Um exemplo simples a lhe dar é como diz lá no capítulo 30 de Deuteronômio, quando vem dizendo ao Senhor que Deus, ele diz: olha, lhe proponho aí, tenho duas propostas para você: o bem para a vida e o mal para a morte. Ou seja, naquele momento Cristo lhe dava, Deus lhe dava duas opções. Ele dizia: olha, escolha bem ou mal.
porém ele trazia ali a condição e a consequência. Ele dizia, olha, o bem é para a vida, e o mal é para a morte, ou seja, a escolha, o bem ou o mal, a condição para a vida, a consequência, vida, viver, mal, a condição, a morte, a consequência, morrer. Então a Bíblia por inteira ela é feita de escolhas e opção. E é interessante dizer que Deus, ao criar o mundo, Ele deu para todos os animais talvez o instinto, mas não deu a escolha. Porém, como Ele fez o homem a sua imagem e semelhança, Ele ali no homem, Ele pôs o poder do livre-arbítrio. É interessante dizer que isso, irmã Joelma, não tira a onisciência do Senhor. Existe um debate por aí afora sobre arminiano, sobre calvinista, se é predestinado ou se não é predestinado, a qual não vem enfatizarmos nessa noite. E algumas pessoas dizem, mas se ele não prevê, se ele não predestina, então não é onisciente. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Senhor, Ele te dá a escolha, e Ele te dá, através da sua onisciência, a consequência que você vai colher de acordo com aquela escolha. Porém, Ele não intervir no que você vai escolher. É só simplesmente olharmos, como diz lá no capítulo, por exemplo, no capítulo 48 de Isaías, quando vem dizendo que o Senhor vem dizendo, olha, se vocês prestassem mais atenção no que eu falo com vocês, vocês viveriam rios de paz. Ou seja, irmão João, ele poderia muito bem forçar a todos a prestar atenção no que ele falava, mas porém ele deu uma opção. Se vocês prestarem a atenção no que eu falo com vocês, olha, vai correr rios de paz. Quando ele vem dizendo talvez, olha, o primeiro mandamento é amar o teu Deus sobre todas as coisas. Ele criou um mandamento para que o homem seguisse, mas ele não fez com que forçou o homem a amar a Deus. Ele deu uma escolha, ele deu uma opção. E é com isso que eu quero entrar nos textos nessa noite. O primeiro texto ao qual lemos no capítulo 22 de Lucas, e versículo 47, vem falando de um homem. Que homem é esse? Judas. Vem falando de uma situação que todo mundo conhece. Mas quem era Judas? É interessante frisar que Judas era um nome comum para a época. Era normal. Era um nome que tinha um significado até bonito, quer dizer, louvor a Deus. É interessante dizer que na Bíblia há vários outros Judas. Tem o Tadeu, o irmão de Cristo. Tem o próprio Judas aqui. E assim sucessivamente. É interessante dizer que Judas ele era o único discípulo que não era galileu. Ele era de uma cidade ali perto ali chamada Queriote. É interessante frisar que Judas ele tinha como sobrenome ou apelido, não sei, o Iscariote. E tem algumas teorias a respeito do Judas ou Iscariote. Alguns dizem que Iscariote era o nome talvez de uma seita terrorista da época, não sei se é verdade. Alguns dizem que era apenas um sobrenome. Por que eles alegam que talvez seja o nome lá de uma seita terrorista da época? Porque Iscariotes quer dizer sicários no grego, que quer dizer assassinos. Porém a Bíblia não fala nada a esse respeito. Judas era um cara muito inteligente. Tanto que se nós formos olhar no capítulo 12 de João, versículo 4, vem dizendo que quando a Maria ali, irmã de Lázaro, ela vai até os pés de Jesus, quebra o vaso de alabastro e tudo mais com guento, e aquela coisa, ele chega e diz, olha, não era muito mais proveitoso pegar isso e vender e dar de comer aos pobres? E Cristo diz assim, olha, não, o negócio é o seguinte, você não está preocupado com os pobres, você está preocupado com o dinheiro, porque você é aquele que carrega a bolsa do dinheiro. Ou seja, ele era tão inteligente que ele levava as finanças ali das incursões que fazia Jesus naquela época. Era alguém letrado, era alguém que tinha entendimento. O outro texto em paralelo vem falando sobre Pedro, o segundo texto que lemos. Pedro já era um homem que era um pouco ao contrário de Judas. Ele era galileu, sim, galileu. Ele tinha nascido em Betsaida, era uma aldeia ali perto de Cafarnaum. Era alguém que era pescador, homem simples, porém ele tinha uma característica interessante. Ele era um cara sanguíneo. Ele era um cara que não levava desaforo para casa. Pastor Tiago, ele brinca, ele fala que tem alguns obreiros aqui na igreja que são sanguíneos, eu sou um desses. E ele era daquele tipo de cara que
sem instrução. Porém, ele vivia muito pelo sentimento, pelo que acontecia na época. E é interessante frisar que dá para exercer um paralelo entre Pedro e Judas nesses dois textos. Por quê? Porque eles têm algumas semelhanças entre eles. A primeira semelhança entre os dois, eles foram escolhidos juntos. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Marcos, no capítulo 14, que o Senhor ali, ele começa a nomear os 12. E ele vai nomeando os 12 e entre eles ele escolhe Judas, escolhe Pedro, ou seja, no mesmo momento os dois foram nomeados juntos. No mesmo momento os dois se tornaram discípulos, ou seja, os dois acreditavam em Cristo, acreditavam que ele ia ser aquele, ia remir a Israel, porque é impossível eu ser chamado discípulo de alguém se eu não acreditar nele. Já falamos sobre isso numa outra feita. Então os dois foram chamados juntos. Os dois acompanharam o ministério de Cristo. Os dois aprenderam aos pés de Cristo. Se nós formos olhar, por exemplo, no capítulo 5, versículos 6 e 7 de Mateus, ou melhor, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, vem falando a respeito do sermão da montanha. Então imagino eu, Jesus ali ministrando o sermão da montanha, Pedro de um lado, Judas do outro, e o Senhor ensinando lá a não julgar o próximo. O Senhor ensinando lá que o homem que ouve a palavra do Senhor é como uma casa edificada sobre a rocha, que vem o vento, que vem a chuva e não leva. Mas aquele que não ouve é como uma casa edificada sobre a areia. Talvez eu comece a imaginar os dois sentados ali no sermão da montanha e vendo Jesus ali falar sobre que somos o sal da terra, a luz do mundo. Talvez os dois ali estavam juntos no sermão da montanha quando Deus falou sobre a bondade, quando Cristo falou sobre a bondade de Deus e começou a falar sobre a bondade de Cristo. Quem sabe os dois não estavam juntos ali quando Cristo começou a falar sobre quem vai entrar no céu, no sermão da montanha. É interessante frisar que, além de serem discípulos, que era muito semelhante, além de os dois serem ensinados por Cristo, ainda viveram, irmão João, experiências extraordinárias com Cristo. Uma dessas experiências, e é que é uma das que eu mais gosto de falar, está no capítulo 14 de Mateus, e no versículo 22, quando vem dizendo que Jesus ordenou que seus discípulos fossem para um outro lugar de barco. É interessante frisar que isso aconteceu após a morte de João Batista. Cristo se sentiu ali um pouco estranho, foi até o deserto. No deserto ele foi lá, ministrou para a multidão. Chegou na multidão, a multidão estava lá, faminta. Os discípulos falaram para despedir a multidão. Cristo multiplicou os pães. Depois disso, Cristo falou: olha, eu vou orar um pouco mais acima ali, eu vou orar um pouco distante lá no monte e vocês atravessem de barco. E daí dá início a uma das maiores experiências vividas naquele momento. A Bíblia vem dizer que eles entram ali no barco, de repente vem as ondas, de repente vem o mar, de repente vem a tempestade, e começa a assolar eles. Eles ali dentro daquele barco com medo, sem saber o que fazer, pensando que se ele tinha sido enviado para a morte. Passam a olhar para frente e talvez observam a Jesus vindo caminhando sobre as águas, e Pedro, por coincidência, é um dos que diz: ei, quem é você? É um fantasma? Quem é? Jesus diz: olha, não temas, sou eu. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele chega e diz assim: olha, se é o Senhor mesmo, permita-me com que eu vá até ti. E é interessante frisar, trazendo um paralelo rapidamente, para não sairmos da mensagem, é que Pedro era de Betsaida. O mar onde eles estavam era de Betsaida. Pedro era pescador, ou seja, Pedro estava no quintal de casa, era tudo muito conhecido. Era um lugar onde ele já conhecia. E Pedro, ele desce do barco, e ele desce do barco e começa a caminhar. De repente ele olha, vê o vento, vê a tempestade e começa a afundar. E o que me chama mais atenção nessa experiência que eles viveram é que quando Pedro começa a afundar, aleluia, ele começa a gritar a Cristo. Mas peraí, Pedro não era pescador? Existe pescador que não sabe nadar, irmão? Existe pescador que não sabe nadar? Não existe. Ele estava no quintal de casa, não é assim, Diácono Nino? Ele já conhecia aquele mar. E aí um homem que sabe nadar, está no mar onde era acostumado, quando começa a afundar, grita a Cristo. E eu começo a aprender algumas coisas com essa experiência que eles viveram.
Cristo deu a ordem para Pedro andar sobre as águas. Ele sabia nadar, mas a ordem era: vem até mim sobre as águas. O que eu quero dizer para você nessa noite, rapidamente, para não sairmos do objetivo da mensagem: ei, se o Senhor falou para você, vai por cima das águas, não é nadando, não é se afogando, não é por debaixo, não é mergulhando, é por cima das águas. Ei, existem guerras que não é para você lutar, é para você fazer como o Senhor mandou você fazer. Você pode até conhecer o terreno, você pode até ter experiência, você pode até saber como é, mas se o Senhor falou que é para andar sobre as águas, é para andar sobre as águas. Aleluia! Não, mas eu sou pescador, eu sei nadar. Não, mas eu sei viver essa situação da minha vida. Olha, isso aí eu já passei. Olha, antigamente eu fazia isso, ei. Pedro era pescador antes de conhecer Cristo. Mas o que Cristo disse para ele? Olha, vem para cá, vem andar comigo que eu vou te fazer pescador de gente. Ou seja, deixou o velho ofício. Ei, quando você encontra Jesus, por mais que você já conheça a situação, já conheça o ambiente, o agir é diferente. Você não vai mais agir com as suas forças, você não vai mais agir como você quer, mas sim vai agir, aleluia, como Ele mandar. E essa experiência é uma experiência marcante. E eu imagino agora Judas dentro do barco olhando e falando: meu Deus do céu, olha o que ele fez. Pedro andando sobre as águas ali, voltando com Cristo, falando: meu Deus do céu, olha o que ele fez. Ou seja, os dois foram chamados juntos, aprenderam aos pés do mestre, aleluia. Os dois viveram experiências incríveis. É interessante frisar que esse texto a qual lemos vem falando sobre uma verdade bem interessante. Quem não conhece a parte do primeiro texto que lemos no capítulo 22 de Lucas, quando vem falando sobre Judas, que ele negou, que ele traiu a Cristo. Quem não conhece, nunca ouviu falar que Pedro negou a Cristo. Duas situações paralelas. Mas é interessante dizer que antes de tudo aquilo acontecer, houve um alerta. Capítulo 22, mesmo capítulo 22, versículo 21, vem dizendo que Jesus ele chega e diz assim: olha, dentre todos que estão aqui comigo, um vai me trair. Versículo 31 do capítulo 22 vem dizendo que Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, hoje Satanás pediu a sua alma para se andar com ela, mas eu já roguei ao Pai, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ou seja, Cristo sabia que ia ser traído, Cristo sabia que ia ser negado, e houve um alerta para os dois. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Só vai ser alertado quem está próximo do Mestre. Os dois estavam à mesa com Cristo, aleluia, por isso foram alertados. Ei, chega desse negócio de falar que todo mundo é filho de Deus. Não. Quem não reconhece como pai é apenas criatura. Para ser alertado tem que ser chamado filho, tem que o reconhecer como pai, tem que estar na mesa com ele, senão não adianta. Tendo introduzido os irmãos no texto, aleluia, agora eu quero aplicar essa mensagem com os irmãos. Lemos o primeiro texto, capítulo 22, versículo 47, quando vem falando que Judas trai a Cristo, negociou a Cristo por 30 moedas de prata. E por muitas vezes acontece isso conosco. Escolhemos negociar a Cristo, quem sabe talvez por amor de uma esposa, de uma namorada, de uma menina a qual eu conheci. Negociou a Cristo por um afeto, negociou a Cristo, aleluia, por um momento prazeroso, aleluia. E eu esqueço talvez do que ele diz no capítulo 3 e no versículo 16 de João, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero dizer para você que não existe amor maior do que o de Cristo. Talvez nessa noite você foi levado a negociar a Cristo por qualquer outro tipo de amor, mas eu quero dizer para você que não existe amor maior do que o dele, que pegou o seu Filho único e unigênito e mandou para essa terra para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Não negocie a Cristo.
por amor de ninguém. Quantas as vezes nós não negociamos a Cristo, escolhemos negociar, talvez pela companhia de um amigo. Ah, hoje vai ter culto, mas meu amigo me chamou para ir ali, e ele é o meu amigo que eu tenho. Se eu deixar de ir com ele hoje, olha, ah, esse feriado vai ter culto das crianças. Não, mas culto das crianças não. Eu vou ficar com os meus amigos. Porque talvez eu vou ser o esquecido da rodinha. E nós esquecemos, aleluia, do que Cristo ele diz. No capítulo 49, versículo 15 de Isaías, quando ele vem dizendo, olha, pode uma mãe, aleluia, se esquecer do seu filho, a qual tanto ama, mas eu todavia não esquecerei de ti, aleluia. Não negocie o Senhor pela companhia de um amigo, pela companhia de um colega, aleluia, porque o Senhor é o seu verdadeiro amigo, Ele nunca vai esquecer de você. A Bíblia vem dizer que é impossível de Ele te esquecer, porque o seu nome está gravado na palma da mão dEle, aleluia. Quantas as vezes não decidimos, não escolhemos negociar a Cristo por um momento de alegria? Como assim, irmão Rafael? Olha, ser crente é bom, mas hoje eu acho que eu vou beber um pouquinho que ninguém vai ficar sabendo, vou ficar alegrão. Um momento de prazer. Hoje a moda é ser crente é bom, mas vou escolher um momento de prazer para minha carne. Hoje eu vou para o fluxo. Ser crente é bom, mas hoje eu vou dar uma tragada em um narguilé. Ser crente é bom, mas hoje eu vou dar uma adulteradazinha. Não trocamos a Cristo por um momento de prazer e esquecemos, aleluia, que o que Ele nos promete, aleluia, não é um momento de prazer, mas é uma vida eterna, aleluia. João capítulo 5, versículo 24 vem dizendo, na verdade vos digo, que quem ouve minha palavra e quer nela, e quem a enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, aleluia. Ei, o Senhor, Ele não te promete um minuto de prazer, Ele não te promete um dia de prazer, Ele não te promete um ano de prazer, Ele te promete uma vida eterna com Ele. Não negocie a Cristo por um momento de prazer. Ei, jovem, ei, adolescente que está me assistindo agora, não negocie a Cristo por um momento de prazer. Eu sei que o convite vem, mas não negocie a Cristo, aleluia. Quantas as vezes nós não escolhemos negociar a Ele pelas nossas próprias razões? Ah, isso dói muito. Como assim, irmão Rafael? Nossas próprias razões. Ah, hoje eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, eu tenho toda a razão do mundo para não estar aqui. Olha, sabe, a irmã Lília, ela me encheu tanto o saco que eu nem quero mais ir na igreja, nem quero olhar nem na cara dela. Tenho todas as razões para não estar aqui. Olha, hoje eu não quero mais saber de igreja porque eu tenho livre-arbítrio e é interessante entrar nesse tema também. Livre-arbítrio é para quem não é crente. Você não. Aleluia. Paulo diz, olha, eu sou escravo de Cristo. Quando passamos a encontrar a Cristo, não existe mais, irmão João, as minhas razões, não existe mais a minha vontade, mas sim a vontade dEle. Ei, crente, chega de dizer que tem livre-arbítrio, porque se você ainda tem livre-arbítrio, você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou seja, você ainda não reconheceu como Pai, aleluia, ou seja, a sua vontade, aleluia, ainda vale, não vale mais a vontade dEle, você ainda não renunciou a você mesmo. E trocamos ele por nossas razões. E esquecemos que Ele tinha todas as razões do mundo, irmã Joelma, para não morrer na cruz por nós. Porque Ele não tinha pecado algum. Romanos capítulo 4, versículo 25,
vem dizendo: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a justificação. Ou seja, por nossos pecados. Ele tinha toda a razão do mundo para deixar esse mundo perecer. Ele tinha todas as razões do mundo, aleluia, para deixar você fardado à morte, como já estava o mundo, mas não, aleluia. Ele decidiu te amar, ele decidiu vir até a terra, ele decidiu morrer numa cruz, ele decidiu ser esbofeteado, ele decidiu, aleluia, ser caluniado, aleluia, ele decidiu passar por tudo isso, por amor a você. Ele tinha todas as razões. O segundo texto que lemos, no começo da mensagem, capítulo 22, versículo 27, quando vem falando sobre Pedro, vem falando que Pedro negou a Cristo. E quantas as vezes, irmã Joelma, nós não negamos a Cristo para ser politicamente correto? Sabe aquele negócio? Olha, eu sou cristão, então eu ainda tenho alguns valores que não posso negociar. Porque pecado é pecado sempre. Então, a família tradicional é um valor meu. Que seja o homem sendo homem, mulher sendo mulher, é um valor meu, é um valor da igreja. Mas espera aí, para mim ser politicamente correto, sair legal na foto, eu vou falar que não. Sabe por quê? Porque senão eles vão me crucificar, vão dizer que eu sou antigo, vão dizer que eu sou quadrado. Irmão, pecado é pecado. Existem valores de cristão que é inegociável. Aí, irmão Rafael, então você está querendo dizer que eu tenho que chegar naquele meu amigo que é de uma outra religião, que eu tenho que chegar naquele amigo que é de uma outra opção sexual e maltratar ele? Não, peraí. Calma aí. Aleluia. Nós não podemos abrir mão talvez para o homossexualismo, mas eu não posso ser um homofóbico. Aleluia. A Bíblia fala, aleluia, ou melhor, a Bíblia vem a deixar claro que o Senhor, Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. É interessante dizer que algumas pessoas confundem isso e acabam agindo, aleluia, de má fé com essas pessoas. Ser politicamente correto para negar Cristo é uma coisa, ser ignorante, agir de estupidez é outra. A Bíblia diz, aleluia, no capítulo 2, versículo 17 de Marcos, que Ele não veio para os sãos, não, Ele veio para os doentes. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que eu não vou negar a Cristo para ser politicamente correto, mas a igreja do Senhor está aberta para você, homossexual. Pode vir. A igreja do Senhor está aberta para você, meu irmão, que é o bandista. Pode vir. A igreja do Senhor está aberta para você, meu irmão, que é budista. Pode vir. A igreja do Senhor está aberta para você, meu irmão, que professa qualquer outra fé. Venha. Nós estamos te esperando, nós vamos te receber bem, aleluia. Venha assim como você está mesmo, aleluia. Venha, aleluia. O Senhor, Ele tem algo para falar para você, aleluia. A Bíblia vem dizer, no capítulo 2, no versículo 17 de Marcos, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ei, Cristo, Ele não veio para crente perfeito, Cristo, Ele não veio para pessoas perfeitas, mas Cristo, Ele veio, aleluia, para tirar o pecado deste mundo. Cristo, Ele veio, aleluia, para te apresentar a proposta da salvação. O templo estará aberto, porém eu não posso negociar os meus valores. Eu não posso negociar os meus valores. Quantas as vezes nós negamos a Cristo para ser bem aceito num grupinho? Isso acontece muito. Principalmente com um jovem, com um adolescente. Olha, para mim ser aceito por um grupinho, eu preciso talvez dar um trago ali num cigarro. Aí eu vou ficar igual aos meus amigos, irmã Joelma. Para mim ser aceito num grupinho, eu preciso usar uma roupa mais devassa, falar um linguajar mais diferente.
E quantas as vezes, para ser aceito num grupinho, eu não me envergonho do Evangelho. A gente acha que isso só acontece com um jovem, não. Mas acontece com você, talvez lá no seu trabalho. Talvez você conheça alguém que faça isso. E nós esquecemos do que a Bíblia diz, e é bem clara no capítulo 8 e o versículo 38 de Marcos, quando vem dizendo: porque qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. É pesado isso, né? Eu quero dizer para você que talvez tenha negado a Cristo para ser bem aceito no seu grupinho, que se você tiver vergonha de Cristo, também assim o Filho do Homem vai ter vergonha de você quando ele voltar. Ei, nós pregamos a cruz, mas nós também pregamos que existe o céu e existe o inferno. Também pregamos que Cristo sim é amor, mas continua sendo justiça. E quantas vezes nós não o negamos para ser bem aceito? É interessante, irmãos. Conheço uma pessoa que conheci há alguns anos, e ele, assim quando eu conheci, no lugar onde trabalhava, ele chegou dizendo que era crente. Olha, eu sou crente e tal, sou até obreiro da igreja e tudo mais. Tal. Pô, que bênção, né? Que legal. E essa pessoa, com o passar do tempo, ela foi vendo que a parte de liderança, da onde ali eu trabalhava, todos eram devassos. Todos eram devassos. E para ser bem aceito, eu lembro como se fosse até hoje, como se fosse hoje, ele começou a sair com o pessoal. Sabe aquele negócio, sou crente, mas não sou quadrado. Aí começou a sair com um, sair com outro, a andar com um, andar com outro. Até que um outro dia foi engraçado, que cheguei, estava eu e ele junto. Chegou um amigo, colega de trabalho, olhou para ele e disse assim: e aí, você vai tomar uma gelada hoje? Eu parei, olhei para ele, olhei para mim, olhei para ele e falei: como assim? Ele todo envergonhado, disse: ah, não sei. Não, mas semana passada você encheu a cara, né? E ele envergonhado ali, saiu de perto de mim. Ou seja, negou a Cristo para ser bem aceito. Eu quero dizer para você, aleluia, que Cristo, aleluia, Ele te ama. Mas a Bíblia diz que se você se envergonhar dele, naquele grande dia, você não vai subir. E para concluir o texto, aleluia, qual lemos, eu quero ler com os irmãos no capítulo 27 de Mateus, e versículo 3. Quero que os irmãos abram a Bíblia agora. Nós vamos concluir o texto, então é importante que você abra a Bíblia. Diz assim: então Judas, o que traíra, venda que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei, traí sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou e se enforcou. Judas estava fardado, aleluia, a trair a Cristo. Porém, depois que ele havia traído a Cristo, ele tinha uma escolha, a qual Pedro fez a escolha diferente. A Bíblia vai dizer que quando Judas percebe o que ele fez, ele olha para os sacerdotes e diz: olha, o que eu fiz? Eu traí sangue inocente. Ele pega a moeda, ou seja, ele já estava arrependido. Judas já estava arrependido. Ele pega aquilo que era o fruto do pecado, que eram as moedas, a escolha que ele fez, a traição que ele fez. Ele pega aquilo e joga em direção ao templo, ou seja, aquilo simbolizava que ele não queria mais estar carregando o fardo do pecado, já tinha deixado ao pecado, mas logo após aquilo, ele fez uma escolha, e uma escolha errada, que foi correr para a morte.
Capítulo 21 de João, versículo 11. Os irmãos abram a Bíblia, por gentileza. Capítulo 21 de João, versículo 11. Vem dizendo assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousavam lhe perguntar: Quem és tu? Porque sabia que era Cristo. E depois de terem jantado, disse-lhe a Jesus Simão Pedro, disse-lhe a Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Cristo disse-lhes: Apacenta-lhe os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão se entristeceu e se pôs a dizer pela terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes o quanto. E tu sabes o quanto eu te amo. E disse-lhe Jesus: Então apacenta as minhas ovelhas. Os dois cometeram um erro. Um negociou a Cristo, o outro negou a Cristo. Os dois tiveram o mesmo mestre, os dois tiveram o mesmo entendimento, tiveram o mesmo conhecimento, os dois viveram experiências iguais, aleluia, com Cristo, aleluia. Os dois passaram pela situação de pecar contra Cristo, mas fizeram escolhas diferentes. Um decidiu correr, aleluia, para a morte. O outro decidiu correr até os braços de Cristo e levar o evangelho de Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite que está me assistindo, para você que está aqui na igreja, que talvez você pode até ter pecado, talvez você pode até estar carregando sobre ti o fardo do pecado, aleluia, mas eu quero te dizer que Cristo está aqui. Não escolha correr para a morte, escolha correr para os braços de Cristo, aleluia. Você pode agir como Judas, que se arrependeu, mas decidiu correr para a morte. Você pode agir como Pedro, que se arrependeu, decidiu correr para Cristo. A escolha é sua nessa noite, está nas suas mãos. Que o Senhor Deus possa te abençoar, e que esta palavra possa ir de encontro ao seu coração, e que você possa entender que sempre há uma escolha, e essa escolha se chama Jesus, aleluia. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua dificuldade, aleluia, eu não sei o que você tem sofrido, aleluia, mas corra para os braços de Cristo. Não corra para a morte, não, corra para os braços de Cristo. Escolha viver, aleluia. Pedro, aleluia, depois de tudo aquilo, foi alguém muito importante na história da igreja, aleluia. Escolha correr para Cristo. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor nessa noite. Eu quero agradecer aos irmãos por me ouvir até agora. Eu quero agradecer aqueles que nos assistiram. Deus falou conosco nessa noite. Eu tenho certeza que Ele falou no seu coração. Eu quero neste momento pedir oração pelo pastor Moisés, que passou por uma cirurgia. Quero pedir para que os irmãos orem por ele. O pastor Tiago está fazendo aniversário hoje. Não está aqui, mas nós vamos orar por ele também. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Diácono Nino, por gentileza. Sofia, irmã Sofia também faz aniversário hoje. Nós vamos orar por ela. Pode vir. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos em Tua presença nessa noite
E queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar em tua casa. Eu quero agradecer a ti, Senhor, por esta palavra que veio de encontro aos nossos corações. Aleluia, Jesus, nos mostrando, meu Pai, um pouco mais de como caminhar, de como andar em tua presença. Deus Todo-Poderoso, nesse momento, meu Pai, eu quero apresentar a ti, meu Senhor, a vida, papai, do teu servo que passou, Jesus amado, por esse procedimento cirúrgico. Que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha ajudá-lo a se recuperar, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, venha repreender qualquer complicação, que a tua graça, que a tua bênção, Senhor, que a cura que desce do céu possa ir de encontro à vida do teu servo. Nesse momento, meu Senhor, eu também quero apresentar, meu Pai, a vida, Jesus amado, do pastor Tiago, a vida da Sofia. Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, meu Pai, por mais um ano de vida que eles completam. Sabemos, meu Senhor, que o Senhor é o autor da vida e que se estão aqui é porque o Senhor tem permitido. Então eu quero te pedir nesse momento, Senhor, venha conceder a eles, meu Pai, muitos anos de vida, venha conceder a paz, venha conceder a alegria, venha dar força para que possam estar em tua presença, caminhando, Senhor Jesus, rumo ao céu, meu Pai, pois esse é o nosso objetivo. Eu peço, meu Senhor, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, o Senhor venha abençoar o teu povo a cada dia. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus eu agradeço. Amém, Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Eu quero lembrar de quinta-feira tem um grande culto, que está sendo uma bênção os cultos de quinta-feira. Irmão, não fique em casa não, venha para o culto. Tem espaço para você aqui, nós estamos seguindo todas as normas, vai ser uma bênção. Então venha para o culto de quinta-feira. Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Estenda as mãos para cá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda esta igreja. E todos digam: está terminado, em nome do Senhor Jesus. Boa noite.